O Light Steel Frame possui várias vantagens e desvantagens, assim como qualquer outro sistema construtivo. E é claro que todas as vantagens e desvantagens de um sistema construtivo está diretamente relacionado ao preço final dessa obra. E a gente vai entender todas essas questões envolvidas nesse assunto que foi sugerido pelo nosso membro aqui do canal, o arquiteto metaleiro. Muito provavelmente é um arquiteto, né, que gosta de trabalhar com estruturas metálicas e possivelmente gosta de um rock and roll, não é mesmo? Muito obrigado a você que sugeriu esse assunto e muito obrigado a você que está aqui assistindo a esse vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois é, pessoal, vamos entender aqui então todas as vantagens e desvantagens do sistema construtivo de Light Steel Frame relacionados aí ao seu custo final de obra, né? Desse lado aqui eu tenho as vantagens e aqui eu tenho as desvantagens, tá? Vamos começar pelas vantagens, né, que traz aí o sistema construtivo, né, de steel frame. E o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração de vantagem em relação ao custo é o fato de ser uma construção a seco, pessoal, ou seja, não existe a necessidade de utilização de água, né, de consumo de água. Por exemplo, numa estrutura convencional de estrutura de concreto e alvenaria, tijolo cerâmico, por exemplo, você tem demanda de água, você precisa fazer a massa do cimento, a massa do concreto, a massa da argamassa, a massa, enfim, tudo isso vai água. Por isso que no caso do steel frame, a gente considera como uma construção a seco. Logo, quando você tem menos consumo de água, existe a possibilidade de você ter uma certa economia na sua obra. Pois para quem não sabe, o consumo de água está diretamente relacionado ao consumo de cimento, que a gente sabe que tem um custo muito elevado atualmente. Então a principal vantagem do sistema de steel frame no longo prazo é o fato de as construções serem a seco. O que traz na sequência, pessoal, mais uma vantagem, que são menos resíduos de obra. Como é um sistema construtivo totalmente industrializado, desde os perfis metálicos até mesmo as chapas de fechamento das paredes, tudo isso gera menos resíduo de obra. Por exemplo, no caso aí de estruturas convencionais, como tem nessa imagem aqui, que a gente pode ver, eu até citei um exemplo, né? Imagina, você vai fazer uma instalação elétrica, uma instalação hidráulica. Você tem que quebrar um serviço que já está feito para poder fazer um novo serviço. O que isso gera? Resíduos de obra. E no caso aí do steel frame, a gente não tem esse problema, tá? Um outro ponto muito interessante, né, uma outra vantagem muito interessante em relação ao custo do steel frame é a velocidade da construção, porque o seu processo construtivo, a sua montagem é muito rápido. Haja vista que não tem a necessidade de fazer vários outros serviços necessários para fazer uma parede, por exemplo, de alvenaria convencional. No caso do steel frame, a gente monta a estrutura usando apenas os perfis metálicos e depois vem fazendo esses fechamentos muito rapidamente. Por exemplo, um sobrado desse aqui é possível fazer, né, nesse ponto que está aqui, em questão aí de 3 a 4 semanas. Ou seja, já a ponto de iniciar o fechamento e iniciar os acabamentos dessa obra. Tá? Então, é realmente muito rápido esse sistema construtivo. E essa é uma das maiores vantagens também em relação ao seu custo de construção, porque a gente sabe que quanto mais rápido for uma obra, menos custo ela tem, não é mesmo? E além disso, uma outra economia que traz aí de vantagem para a metodologia são as obras mais limpas e organizadas, ao ponto que, como essas obras geram menos resíduos, tecnicamente você vai ter que usar menos vezes, por exemplo, caçambas de entulho e remoção de entulho da sua obra. Consequentemente, você vai ter uma redução de custo nesse aspecto e ainda vai ter uma obra mais limpa e mais bonita de se ver, né? E uma outra vantagem que também traz muita economia para a obra é a facilidade na execução das instalações. Como a gente acabou de ver, essa imagem, né, da tijolo convencional aqui, né, gera muitos resíduos, dá problema, atrasa a obra. No caso aí do steel frame, é tudo mais simples de ser feito, pessoal, porque o fechamento das paredes é feito depois que a gente faz as instalações, né? No caso, o fechamento aí é feito com as espumas, né, com o isolamento térmico aqui, depois que a gente já faz as instalações. Então, é muito mais fácil fazer as instalações do sistema de steel frame em comparação aí às obras convencionais, né? Então, é uma outra vantagem diretamente relacionada ao custo da obra, ok? E além disso, isso traz facilidade na manutenção dessas instalações, ao ponto que, quando a gente precisa fazer uma correção ou a inclusão de algum ponto hidráulico ou algum ponto elétrico novo, não existe necessidade de você destruir muito, gerar muito resíduo e ter que gastar com remoção de entulho. Enfim, os custos
para esse serviço de manutenção, tecnicamente são menores do que de um sistema convencional. Então, realmente é uma grande vantagem também, inclusive para o consumidor final, né, para a pessoa que comprou essa casa. Porque, veja, o custo de construção está relacionado geralmente ao problema da construtora, né? Mas e o custo do cliente que comprou essa edificação? No caso, ele vai gastar quando for preciso fazer algum tipo de manutenção, né? Então, é uma vantagem também, inclusive, para o consumidor final, né, que compra, que adquire esse tipo de execução de obra. E uma outra vantagem que eu vejo também relacionado ao custo desse sistema construtivo é a maior precisão do orçamento previsto versus o orçamento realizado. Pelo seguinte motivo, pessoal, nesse sistema construtivo, o índice de desperdício é muito pequeno quando comparado a um sistema convencional, por exemplo. Porque veja, como todos os materiais praticamente são industrializados, né, os perfis, as placas, enfim, tudo já vem meio pronto da indústria, não tem aquela questão de a gente saber ou não se o material vai vir com qualidade no que se refere à sua resistência. Por exemplo, é o caso dos tijolos. Às vezes a gente compra um milheiro de tijolo e ele não vem com a qualidade devida em comparação ao que a gente já tinha comprado anteriormente e, consequentemente, esse milheiro acaba quebrando mais tijolos, ou seja, tem mais perda de material durante a execução da obra. Isso só usando o tijolo como exemplo, né? Lógico, tem muitos outros materiais que também causam desperdício na obra, mas relacionado aí mais à questão do sistema construtivo, o tijolo é um bom exemplo em comparação, né, aos perfis metálicos, aos acabamentos, os fechamentos de uma obra de light steel frame. E um outro ponto que a gente pode ver de vantagem em relação ao custo é a maior precisão também, pessoal, do projetado versus o realizado. E como eu disse, é um sistema já industrializado, então as medidas geralmente são exatas, diferente de um sistema convencional, onde, por exemplo, se o pedreiro errar na marcação do esquadro ou mesmo fazer uma parede fora de prumo, o reboco que eu tinha considerado em projeto de 1,5 centímetros, eu não vou conseguir realizar na obra. Ele vai acabar ficando com 2,5, 3 centímetros por uma questão de precisão dos materiais que são utilizados nesse serviço. E isso está diretamente relacionado ao custo, tá? Então, uma das grandes vantagens que eu vejo também do sistema é essa maior precisão do projetado versus realizado. Uma outra questão interessante é a redução de serviços pesados e manuais, porque como que se trata de um serviço leve, o próprio nome já fala, né? Light steel frame, né? Aço leve, né? A utilização de aço leve. É fácil carregar esses materiais, diferente de uma obra, por exemplo, onde o pedreiro tem que carregar um saco de cimento de 50 quilos nas costas, ou mesmo uma parede inteira de tijolos. Imagina o dia inteiro ali assentando tijolo. Isso deve cansar demais, né, pessoal? Então, com essa redução de serviços pesados e manuais, o light steel frame também impacta diretamente no custo da construção, quando comparado aí com a produtividade dos serviços de outras metodologias. E também, pessoal, tem uma grande vantagem aqui que é o melhor aproveitamento da área útil. Porque o que acontece? A parede de light steel frame ela acaba ficando menor, mais fina que uma parede comum, por exemplo, de tijolo e rebocado dos dois lados. E isso impacta diretamente no melhor aproveitamento da área útil interna da edificação. Então imagina, pega um mesmo terreno e faz dois projetos iguais nesse terreno, só que um vai ser usando paredes convencionais e o outro vai ser usando a metodologia de steel frame. Consequentemente, o projeto de steel frame vai ter uma área útil interna maior, porque as paredes são mais finas, então tem um melhor aproveitamento da área útil. Isso é muito interessante, né? Inclusive em grandes centros, né, comerciais e até mesmo residenciais, onde o preço do metro quadrado é muito grande e qualquer metragem a mais que a gente tenha de área útil na edificação faz bastante diferença, não é mesmo? E uma outra grande vantagem que eu vejo em relação ao custo do sistema de light steel frame é a sua alta durabilidade, né, dos materiais utilizados nessa edificação. Imagina, por exemplo, um tijolo comum, cerâmico, né, feito ali de barro. Esse material, no decorrer do tempo, querendo ou não, ele vai acabar absorvendo umidade. E isso pode trazer algum dia problemas relacionados a trincas, fissuras e até outros mais graves, dependendo do caso. Lógico que se você fizer o devido tratamento, né, nesses tijolos, por exemplo, fazer uma pintura de impermeabilização, você vai aumentar a vida útil dele, mas você tem um custo para fazer com que essa vida útil seja aumentada. Diferente do light steel frame, que já vem de fábrica, né, os materiais já vêm de fábrica com essa proteção a longo prazo. Lógico, você também pode aplicar outros métodos para aumentar ainda mais essa durabilidade. Mas, em tese, quando comparado diretamente um produto com o outro, realmente o light steel frame tem mais durabilidade do que um tijolo cerâmico comum, por exemplo. Então, em tese, isso vai impactar diretamente no custo da obra e também na vida útil dessa edificação. Então, essas são as vantagens do meu ponto de vista. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários
quais são as vantagens que você vê na utilização desse sistema relacionados diretamente ao custo, tá, pessoal? Até porque, como a gente já falou no início desse vídeo, querendo ou não, o custo é o principal ponto de decisão das pessoas em utilizar ou não algum sistema construtivo, não é mesmo? Ninguém vai usar um sistema construtivo simplesmente para bonito, a não ser que tenha outros interesses relacionados a essa questão. Por exemplo, a sustentabilidade, né? Muitas vezes a pessoa está disposta a gastar mais na sua obra para ter uma obra sustentável, mas aí é um outro assunto, é um outro aspecto que a gente deve ver isoladamente, né? Não relacionado aí de maneira genérica com outros métodos construtivos. É um caso bem específico. Agora vamos ver aqui as desvantagens, tá, pessoal, do método de Light Steel Frame. E o primeiro ponto que eu vejo aqui, pessoal, de desvantagem relacionada ao custo, né, desse método construtivo é que, infelizmente, ainda é inviável aqui no Brasil, no mercado atual da construção civil, tá, pessoal? Mas eu vejo muito potencial disso mudar no médio e longo prazo. Até porque recentemente saiu a NBR 16970, que trata da normatização desse sistema construtivo, o que possibilita, inclusive, o financiamento de construções sem nenhum tipo de burocracia, o que, consequentemente, vai trazer para o mercado, pessoal, mais pessoas interessadas em utilizar esse sistema construtivo. Logo, a tendência é que no médio e longo prazo, os custos dessa metodologia construtiva acabam caindo aqui no Brasil, que vai ser bom para todo mundo de maneira geral que trabalha no mercado da construção civil. Mas o fato é que hoje, esse custo dessa metodologia construtiva de maneira geral, mesmo considerando todas essas vantagens que a gente acabou de ver, ele ainda é inviável para se trabalhar aqui no Brasil. Lógico que isso não é uma verdade absoluta, tá, pessoal? A gente está falando aqui de maneira genérica. Existem sim casos onde é possível viabilizar essa metodologia construtiva a um custo menor ou talvez igual a um método convencional aqui no Brasil. Mas são casos muito específicos. Mas falando de maneira geral, o custo das construções de Light Steel Frame aqui no Brasil hoje ainda são inviáveis. Mas eu confio que isso vai mudar no médio e longo prazo. E uma outra desvantagem que também está relacionado à falta de ampla utilização desse sistema construtivo aqui no Brasil é a desconfiança cultural. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil ainda se trata de um método inovador no sentido de que poucas pessoas conhecem o sistema. Então, existe essa desconfiança cultural, principalmente por parte do consumidor final, em fazer obras utilizando Light Steel Frame. Porque olha só, a gente que é técnico, vê uma imagem dessa aqui, né, uma casa dessa aqui, por exemplo, eu consigo ver rigidez total e absoluta nesse sistema construtivo. Mas talvez uma pessoa leiga, um consumidor final, às vezes ele olha isso aqui e fala, poxa, será que isso aqui não é frágil demais não, hein? Será que se bater um vento aqui não vai cair? Querendo ou não, esse tipo de pensamento passa na mente do consumidor final. E isso acaba trazendo essa desconfiança, né, do consumidor final em relação à metodologia. Só que, claro, pessoal, quero deixar claro aqui para vocês, isso não existe, tá? O método ele é muito seguro mesmo. Inclusive, do meu ponto de vista técnico, eu vejo muito mais resistência e durabilidade nesse método aqui, por exemplo, para essa casa, do que se ela tivesse sido feita utilizando métodos convencionais. Até porque, pessoal, a gente sabe que hoje no Brasil é muito difícil você construir no método convencional seguindo, né, as normas que a gente tem. Não que essas obras sejam fracas, né? Mas o fato é que até mesmo obras convencionais aqui no Brasil não seguem 100% das normas, certo? Então, por isso que eu vejo o sistema de Light Steel Frame como muito mais resistente, muito mais robusto, até mesmo que os métodos convencionais aí, utilizando tijolos e estruturas de concreto armado. Então, se você é um consumidor final, não tenha medo. Pode utilizar aí o Light Steel Frame sem medo nas suas obras, ok? Vamos acabar com essa desconfiança cultural em relação a esse sistema. Dessa forma, mais pessoas vão construir utilizando esse sistema, consequentemente, no médio e longo prazo, a gente vai ter uma redução de custos, querendo ou não, em comparação com outras metodologias. E uma outra desvantagem atual para o mercado nacional é a falta, né, de mão de obra. Infelizmente, a gente tem muita mão de obra despreparada para a utilização desse método. Pode ser que em algum centro específico tenha já ali empresas, equipes que trabalham nessa metodologia. Mas quando a gente começa a ir para o interior do país, você não vai encontrar pessoas preparadas para atuar com essa metodologia construtiva. Lógico, a grande maioria do Brasil e até mesmo do mercado da construção civil tem mão de obra despreparada para atuar com essa metodologia. E isso é entendido pelo fato de que tem poucas obras em comparação ao total de obras no Brasil utilizando Light Steel Frame. Agora, a partir do momento que começar a aumentar esse número de obras, naturalmente, o número de mão de obra preparada para atuar nesse mercado vai aumentar também. E isso vai de encontro com o que eu estou batendo na tecla nesse vídeo.
Quanto mais pessoas construírem usando steel frame, maior vai ser a redução de custo dessa construção no médio e longo prazo, em comparação a outras metodologias construtivas. E uma outra desvantagem que eu vejo muito no mercado ainda atual são os perfis fora de norma. O que é isso? Muitos fornecedores de materiais de steel frame ainda trabalham com perfis fora de norma, então você tem que ter cuidado com isso, principalmente se você for um projetista e um construtor utilizando essa metodologia. Você tem que conferir o material entregue pelos seus fornecedores para ter certeza que esses materiais atendem às normas, em vários aspectos, pessoais. E eu estou falando de vários aspectos, pessoal, não apenas da resistência do perfil metálico, por exemplo, mas, por exemplo, também da qualidade do tratamento desse material para que ele não seja corrosivo. Existem normas que tratam disso e que especificam qual que é o tratamento mínimo que deve ser dado e não apenas em relação à parte estrutural do perfil. Ou seja, é um ponto que você tem que ter cuidado aí se você for atuar nesse mercado de steel frame, que é algo que também eu vejo que no médio e longo prazo vai se resolver naturalmente, porque esses fornecedores que atuam vendendo produtos fora de norma vão acabar saindo do mercado, não é mesmo? É o que eu sempre falo, o mercado ele acaba se regulando naturalmente. E outra desvantagem que eu vejo para o sistema, na verdade, não é uma desvantagem, mas é uma limitação. O sistema ele não é feito para construir grandes prédios. Prédios ali de até 4, 5 andares, ok, é tranquilo. Agora, maior que isso, aí a gente já tem que partir para uma estrutura metálica mais robusta ou mesmo estruturas convencionais. Então não chega a ser assim bem uma desvantagem, até porque a ideia é que a gente utilize esse sistema para a construção de casas mesmo aqui no Brasil. Pequenas residências, sobrados, até mesmo pontos comerciais, enfim. Mas construções pequenas e não grandes edificações. Então assim, apesar de estar listado aqui como uma desvantagem, eu quero deixar claro que o meu ponto de vista é apenas que é uma limitação do sistema, e não de fato uma desvantagem, porque a proposta que ele traz para reduzir custos de pequenas obras é muito boa. Uma outra desvantagem atual do mercado é a logística da obra, ao ponto que você tem poucos fornecedores desses produtos a nível nacional. Então, por exemplo, numa região mais fora dos grandes centros, é muito difícil você ter acesso a esses produtos, a esses materiais. Isso implica diretamente na logística da obra e, claro, impacta diretamente no custo, porque você vai ter frete para comprar esses materiais. Enfim, isso se torna uma grande desvantagem atualmente para esse sistema construtivo. E essa desvantagem que eu listei aqui de dias de chuva, na verdade não é uma desvantagem, mas é apenas um cuidado que eu achei importante trazer aqui para quem utiliza esse sistema de light steel frame, que quando chove na sua obra e você, por exemplo, está nessa etapa aqui, né, de montagem da estrutura, você tem que tomar muito cuidado para que não fique água, né, dentro desses perfis, principalmente as guias que ficam no chão, não é mesmo? Porque imagina, chove aqui nessa obra, as guias ficam cheias de água e depois já na sequência você já vem fechando as paredes, colocando as instalações, enfim. Fecha todo, faz o fechamento dessa obra e deixa vários perfis aqui cheios de água, né? Isso pode trazer problemas para você no futuro, né? Na infiltração dessa água, nos fechamentos dessas paredes, que pode acabar com a qualidade do seu produto, da sua obra. Então você tem que tomar cuidado muito com isso, por isso que eu resolvi colocar aqui, né, dias de chuva, não como uma desvantagem, mas mais como uma observação de um cuidado que você deve ter. E por fim, eu acho que uma das maiores desvantagens que eu vejo hoje nesse sistema construtivo e que impacta diretamente no custo do sistema como um todo, é a falta de informação sobre a metodologia construtiva. E é por isso que eu estou trazendo aqui no canal vídeos sobre essa metodologia e também sobre outras metodologias construtivas, porque a ideia é justamente trazer essa visão ampla de várias metodologias, incluindo o Light Steel Frame, para que cada vez mais as pessoas possam ter acesso à informação sobre esses sistemas. E assim, não de uma forma comercial, querendo te vender, né, esse sistema como mil e uma maravilhas, mas trazer também os pontos negativos e os riscos de cada sistema construtivo, para que de uma forma ou outra a gente possa melhorar a construção civil no Brasil de maneira geral. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários quais são suas opiniões sobre as desvantagens que a gente acabou de ver relacionados ao Light Steel Frame e também sobre as vantagens que a gente falou no início desse vídeo, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião de maneira geral sobre o uso dessa metodologia e o que você vê de melhorias para a construção civil no médio e longo prazo usando esse sistema construtivo. E além de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal, considere se tornar um membro. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro e confira todas as vantagens, como aulas exclusivas e descontos em nossos cursos, serviços e treinamentos. E para você continuar aprendendo mais sobre o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, engenharia civil, obras, arquitetura, vai assistir algum desses dois vídeos aqui ao lado, o de cima ou de baixo. Eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa super útil na sua profissão, na sua carreira, ou seja você um consumidor final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.